Olá pessoal, eu sou Leandro Manso, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Esse vídeo faz parte do material da disciplina Software Embarcado para os cursos da Engenharia Elétrica. No vídeo de hoje faremos alguns exemplos no FreeRTOS envolvendo a utilização de mutex. O exemplo número 13, agora a gente vai utilizar um semáforo do tipo mutex. Qual que é a diferença do semáforo mutex para o semáforo binário? O mutex suporta posse. Essa é a principal diferença. Então a posse significa isso. Se uma task adquiriu o semáforo, ou se uma task adquiriu o mutex, essa task tem a posse do mutex. A partir daí, só essa task pode liberar o mutex para outra task utilizar. Diferente do semáforo binário, né? O semáforo binário a gente viu aqui que nesse exemplo que a gente fez, a task periódica, que a gente estava emulando aqui como sendo a task do sensor, ela libera o semáforo para a task display usar. E a task display, então, ela decrementa o semáforo, né? Só que ela não tem a posse daquele semáforo. A task periódica, ela vai e libera de novo. Então, a task sensor, a task display, ela adquire o semáforo e a task sensor libera. O semáforo binário permite isso. A aplicação dele é para sincronizar atividades de duas tasks. O mutex não. Se a task display adquiriu o mutex, só ela pode liberar para outra task pegar. A task sensor não consegue. Então o mutex não pode ser utilizado para sincronização, porque não dá certo, né? Não dá certo. A task que o adquire é a task que tem que liberar. A sincronização não é assim. O mutex serve para quê, então? Para garantir acesso exclusivo a um recurso compartilhado. Ou seja, se aquele recurso está protegido pelo mutex, a task que detém o mutex pode acessar aquele recurso exclusivamente. Tá? Esse recurso pode ser um periférico de comunicação, pode ser o display para poder imprimir mensagens, pode ser uma variável global. Imagina que aqui, ó, a task sensor, né? No exemplo anterior a gente não considerou isso. A task sensor ela vai disponibilizar uma informação que a task display vai printar ela no display. Então eu tenho lá uma variável global, valor. O sensor vai lá e coloca valor igual a 10. A task display tem que ir lá, acessar esse valor igual a 10 e printar. Não pode acontecer de a task display está acessando esse valor igual a 10 e a sensor executar e ir lá trocar para 20 no meio da execução. Não pode. Tá? Então eu tenho que garantir acesso exclusivo a essa variável valor, tanto para a task sensor alterar, quanto para a task display poder printar esse cara. E aí eu posso então associar a essa variável valor um mutex. Ou seja, toda vez que eu quiser acessar a variável valor para alterar o seu valor ou para checar o seu valor, eu vou lá e tenho que tentar adquirir um mutex antes. Se eu consigo adquirir um mutex, significa que aquela variável está livre, ou que aquela região de memória está livre, ou que aquele periférico de comunicação está livre, ou qualquer outro recurso que a gente possa estar compartilhando entre duas tasks. Então, sempre que eu compartilho um recurso entre duas tasks, seja lá o que esse recurso for, eu tenho que proteger esse recurso com um mutex. Senão, eu corro o risco de dar problema. Então, agora como é que é a dinâmica disso aqui? A task 1, se ela quer alterar o valor, ela tem que dar um take no mutex antes, utilizar e dar um give depois. Beleza. Se a task 2 quer acessar essa mesma variável, esse mesmo recurso, ela tem que dar um take no mutex antes e dar um give no mutex depois. E aí vamos ver aqui agora um exemplo que vai levar isso em consideração. É o nosso exemplo 13. Nesse nosso exemplo 13 aqui, o recurso compartilhado é o terminal aqui do que a gente pode printar as nossas mensagens. E aí, para poder gerar um problema aqui que seja visível para nós, eu estou colocando aqui uma mensagem que vai ser printada bastante lentamente, tá? A gente já vai entender. E aí, ver aqui o passo a passo que vai ficar mais fácil. A gente vai entender direitinho o procedimento aqui. Incluir a biblioteca semáforo, tá? Então, sempre que eu vou utilizar semáforo binário
semáforo contador ou mutex, eu tenho que incluir ali a biblioteca de semáforos, tá? Nesse exemplo eu vou ter duas tasks, as tasks têm prioridades iguais, tá? Mas poderiam não ter também, quando a gente está falando de acesso a recurso compartilhado, não importa o nível de prioridade das tasks, tá? Uma pode ter prioridade maior que a outra ou menor que a outra, então é indiferente. Aqui as duas têm prioridades iguais. As duas vão ser criadas a partir dessa função aqui, ó, print task, tá? Então, ó, print task aqui, tá? Só que eu vou estar criando duas tasks diferentes. O que vai mudar de uma para outra? O parâmetro que elas vão printar. Uma task vai printar o número 1, a outra task vai printar o número 2. E aí na print task, ela está aqui, ó. A print task é esse cara aqui. O que ela vai fazer? Ela vai pegar pelos parâmetros de entrada qual é a string que ela precisa printar. Uma é a string 1, a outra é a string 2. É uma task de loop infinito, tá? E ela fica chamando essa função aqui, ó, print string, tá? Print string e depois dá um delay. Então, a cada um intervalo de tempo, ela vai chamar essa print string. Essa função print string aqui, tá? Não precisava ser uma função. Eu podia pegar esse cara aqui, copiar e colar aqui no lugar dessa print string. Ia dar no mesmo. Essa print string aqui vai acessar o terminal, tá? Ela vai acessar o terminal e ela vai printar o caractere 1, né? 100 vezes. Ela vai rodar nesse loop aqui 100 vezes, ó. E para emular aqui uma printagem aqui mais lenta, entre cada uma vez que ela printa uma vez o número, eu faço um loop aqui para gastar um tempo, tá? Porque senão, se eu botasse muito rápido aqui, a gente não ia ver o problema de uma task interferir na outra. Então eu estou printando assim, 1, aí gasto um tempo aqui, 1, gasto um tempo, 1 até ser 100 vezes. Quando der 100 vezes, né? Ou seja, quando ela sair desse loop aqui, eu pulo algumas linhas para sinalizar que, ó, essa task aqui acabou de printar a mensagem dela toda. A partir de agora, outra pode usar. E aí o que acontece? Se eu quero garantir que cada uma dessas tasks vai printar a sua mensagem inteira, que demora um tempo considerável, eu preciso dar um take no mutex antes de tentar fazer esse print e ao terminar eu dou um give nesse mutex. Para dar o take e o give no mutex são as mesmas funções, ó, semáforo take e semáforo give. O take, eu estou dando aqui um port max delay para ficar bloqueado até esse semáforo estiver disponível. E o give, aí é só o semáforo mesmo, não tem outro argumento. Então, pessoal, são duas tasks. Uma task vai printar uma sequência de 1s, a outra task uma sequência de 2. O nosso recurso está protegido direitinho, então vai funcionar direitinho quando eu executar. Quer ver? Ó? Vou botar esse cara aqui para executar para a gente conferir. E aí eu não preciso nem parar, ó, que a gente já vai ver, ó, que olha lá, ó, nenhuma task interrompe a outra. Ó. A primeira printou a sequência de 1s, só depois que teve o pula-linha aqui, ó, é que teve o print de 2. E assim vai. Ó. Então, cada task está fazendo a utilização do recurso de forma exclusiva. Por mais que outra task tenha tentado executar e fazer o print, ela não conseguiu, porque quando ela tentou adquirir o mutex, ela foi impedida, ela foi para o bloco de ali e falou, ó, você não pode, tem alguém utilizando. Então não preciso nem dar pausa, a gente vai ver aqui direitinho. Agora, pessoal, eu vou desproteger esse recurso aqui, ó. Eu não vou utilizar o mutex. Ó, se a task chamar a função print string, ela vai printar. Ela vai printar, não tem proteção nenhuma. E aí vamos ver o que vai acontecer, ó. Vou dar um zoom aqui para a gente poder ver, legal. E aí olha o que aconteceu, ó. Enquanto a task 1 estava printando 1, a task 2 estava printando 2 em cima, e depois a 1 foi no meio, a 2 foi, a 1 foi. Aí só aqui, ó, vou pausar aqui para, senão vai ficar passando a tela para a gente analisar. Só aqui, ó, depois de printar esse 1, é que veio esses pula-linhas aqui, ó. Então só aqui que a task 1 acabou de printar a mensagem inteira. E a 2, só aqui, ó, só aqui a 2 printou a mensagem inteira. Só que no meio do caminho uma foi interrompendo a outra. Imagina que isso aqui seja um canal de comunicação e eu tenha uma mensagem sendo transmitida e a outra entra no meio e a outra entra, o cara que for ouvir lá do outro lado não vai entender nada.
porque está indo duas mensagens picadas intercaladas ali no meio. E a gente não pode deixar isso acontecer. Então, quando eu quero utilizar um recurso de maneira exclusiva, a única certeza que eu tenho que ele está sendo utilizado de maneira exclusiva é se eu protejo esse cara aqui com o nosso mutex. Ó, vou rodar de novo para a gente ver como funciona. Então, ó, foi a primeira mensagem inteira, foi a segunda mensagem inteira, foi a primeira mensagem inteira, foi a segunda mensagem inteira. E aqui, pessoal, só chamar atenção para uma coisa, ó. Essa função printString aqui, apesar dela estar ser uma função aqui fora dessa task, printTask, né? Quando a task chama essa função printString, isso aqui passa a ser contexto da task que chamou. Por isso que esse cara aqui executado por duas tasks diferentes, né? As duas tentam adquirir o mutex, uma pode ficar bloqueada, a outra não, né? Então, esse código aqui faz parte do contexto da própria task, quando a task chama essa função. Por isso que eu disse que não faz diferença nenhuma. Eu poderia pegar esse cara aqui e colar aqui, ó. Não ia fazer diferença nenhuma. A única coisa que eu ia ter que fazer é que esse cara aqui, em vez de ser PC string, ele ia ser string to print, né? Porque é a variável que está aqui. É a mesma coisa, tá, pessoal? Não tem diferença nenhuma. Eu posso ter funções, tá? E essa função aqui é uma task? Não. Por que não? Porque eu não dei nenhum task create aqui com essa função. Eu estou chamando ela de dentro de outras tasks. Então esse código aqui faz parte do código daquelas tasks, de todas que chamarem essa aqui. Então, pessoal, da última aula assíncrona que a gente fez, com os exemplos sobre semáforos, né? Faltou o último aqui, né? Que é sobre inversão de prioridade. E aí eu fiz um exemplo aqui para a gente perceber a diferença entre o semáforo binário e o mutex no que diz respeito à inversão de prioridade. Lá na videoaula eu comentei que o mutex ele tem diversas propriedades, né? Ele tem a propriedade da posse e ele tem esses protocolos contra inversão de prioridade. E aí a gente vai ver como ele consegue proteger, né? Primeiro eu vou recapitular aqui o que seria essa inversão de prioridade e depois a gente vai ver como o mutex evita isso de maneira automática, né? Se a gente usar o mutex, a gente não precisa fazer nada para impedir que essa inversão aconteça. Então eu vou fazer um diagrama aqui para a gente fazer um exemplo. Aqui é o estado red, vamos ter aqui o estado running e aqui o estado blocked. E aí nesse nosso exemplo aqui, nós vamos ter três tasks. Task low, que é a task de prioridade baixa, a task medium, de prioridade média, e a task high, de prioridade alta. Então, a task high tem a maior prioridade de todas e a task low a menor prioridade de todas. Além disso, nós vamos ter aqui um semáforo que ele vai estar aqui protegendo, né, ou garantindo o acesso exclusivo a um determinado recurso que precisa ser compartilhado pela task low e pela task high. TL e T-high compartilham recurso. Então, se elas compartilham recurso, em algum momento elas vão tentar adquirir esse semáforo aqui. A task média, ela não tem nada a ver com esse recurso aqui, tá? Ela está fazendo outro tipo de processamento aqui no nosso sistema. Então, beleza. O meu recurso aqui, ele vai inicializar com 1, ou seja, ele está disponível para quem quiser. É uma região de memória que está reservada ali para essas tasks compartilharem, é um periférico de comunicação, não importa. Mas, no início, esse recurso vai estar disponível. Então, a gente cria as nossas tasks, task high, task médio e task low, e starta o escalonador. O que vai acontecer? Essa task high, ela vai entrar em execução, né? Ela é a task de maior prioridade nossa aqui. Então ela foi para o running. Essa task foi para o running, fez um determinado processamento e fez uma chamada de bloqueio por um delay. Então o que vai acontecer? Ela vai vir aqui para o blocked
e eu vou colocar um Dzinho nela aqui, ó, porque ela está esperando um delay, tá? Quando essa task de prioridade mais alta sai do estado running, a task de prioridade média vai executar. A task de prioridade média, ela vai executar também, né? E como ela tem prioridade maior do que a task low, ela tem que fazer chamada de bloqueio por algum motivo, né? Senão a task low nunca executa. Então, essa task média aqui, ela também vai vir aqui para o blocked à espera de um outro delay. Vou botar aqui de amarelo só para representar que é diferente, tá? E aí vem a task low. A task low vai executar e num determinado momento ela vai precisar acessar esse recurso que está protegido por esse semáforo aqui. Então o que ela vai fazer? Ela vai lá e vai alterar o valor desse semáforo, ele vai ficar agora com 0, e ela vai fazer uso desse recurso, né? Tá aqui trabalhando. Enquanto a task low está utilizando esse recurso compartilhado, o delay da task média expira. E aí a task média tem que sair daqui. Quando a task média sai daqui, ela tem que ir para o running. Isso aí. Se ela está indo para o running, a task low tem que sair. A task low volta para o red, né? Por quê? A task só vai para o estado blocked quando ela pede, né? Quando aparece uma outra de maior prioridade que ela para executar, o escalonador que tira ela dali. Ele tira e põe no red, beleza? Então tá, a task média, né, ela tá rodando aqui e o delay da task high expira. O que vai acontecer com a task high agora? Ela vai para o running e a task média tem que sair. Ela vai para o red. A task high tá processando aqui e agora ela quer também usar aquele recurso compartilhado. O que ela vai ter que fazer para isso? Ela vai ter que tentar adquirir esse semáforo aqui, né? Se ela quer usar o recurso, ela tem que tentar adquirir esse semáforo. Ela vai conseguir? Não, porque a task low já está com ele, né? Então, o que vai acontecer com a task high? Ela vai para o blocked, só que agora ela está bloqueada no semáforo, né? Quando a task high está bloqueada por esse semáforo, quem vai para o running? A task média. A task média. Nesse momento aqui, a gente fala que aconteceu uma inversão de prioridade. Então, olha só o que está acontecendo aqui, ó. A task high quer o semáforo, que está com a task low, que não pode terminar o seu processamento para liberar esse semáforo por conta da task média. Imagina se essa task média aqui ficar rodando um tempão. A task low não vai poder executar nunca, e a task high, que é a task de maior prioridade aqui do nosso sistema, que deveria executar, não consegue, porque ela está presa. Então, nesse cenário aqui, a gente fala que aconteceu uma inversão de prioridade. E aí, como é que o Mutex, então, ajuda a gente nessa situação? Ó, eu vou voltar naquele passo que a task high ela saiu do blocked por conta do delay e ela tentou adquirir o semáforo. Beleza, ela tenta adquirir o semáforo está indisponível e o que vai acontecer com ela então? Ela vai para o blocked, à espera desse semáforo. Só que aí o kernel analisa, fala, pô, eu tenho uma task de prioridade alta que tentou adquirir um semáforo que não está disponível. O que eu posso fazer para esse semáforo ficar disponível o mais rápido possível? O que o escalonador poderia fazer aqui com essas duas tasks para que esse semáforo aqui seja liberado o mais rápido possível? Forçar a task low ir para o running, em vez da task média. Como é que ele faz isso? No nosso escalonamento, que é baseado em prioridades. Ele aumenta a prioridade da task baixa. Então o escalonador vem aqui, dá um boost aqui no nível de prioridade dessa task, então ela agora tem prioridade maior do que o da task média, ela então pode vir aqui para o running. Quando essa task ela vai para o running, ela termina o processo dela, que depende do semáforo, e vai lá e libera esse semáforo aqui. Quando ela libera esse semáforo, o que acontece? A task
high sai do blocked. A task high sai do blocked. E quando ela libera esse semáforo também, automaticamente o kernel vai lá e retorna o nível de prioridade dessa task para o nível original. E aí o que vai acontecer então? Essa task que estava no running, ela volta para o red, ó, no final da fila. E essa task aqui que estava no blocked, ela vai poder executar, porque agora ela consegue adquirir o semáforo. E aí percebam que com essa estratégia, a task média não entrou na jogada aqui para poder atrapalhar. Por quê? Porque na hora que a task de prioridade alta solicitou o semáforo, o kernel olhou e falou, pô, o semáforo não está disponível. Quem está com o semáforo? Ah, aquela task ali. Então eu vou aumentar a prioridade dela para ela executar. Sim. E aí o que acontece, cara? Para qual nível de prioridade o kernel vai aumentar a prioridade da task low? Para qual nível ele vai jogar? Aí existem duas opções. A opção da prioridade teto. Nessa opção, a task low fica com o maior nível de prioridade do sistema. Maior até do que o da task high, dependendo. E tem o protocolo da prioridade herdada. E aí, nesse esquema, a task low ela fica com o mesmo nível de prioridade da task que solicita o semáforo. Que solicitou o semáforo, no caso aqui tem que ser o mutex, tá? Se for semáforo binário, ele não tem esse tipo de protocolo. Se for mutex, sim. Então, no nosso caso aqui, se fosse o prioridade herdada, a task low ela teria prioridade igual da task high. Se for o da prioridade teto, aí é o maior nível do sistema inteiro, tá? O protocolo da prioridade herdada, ele é mais coerente. Por quê? Imagina que eu tivesse aqui uma task ultra high, que não dependesse do semáforo nem nada, mas que fosse, sei lá, executasse uma tarefa de proteção, que seria muito importante. A gente não pode deixar de executar. Se a minha task low vai para o mesmo nível de prioridade dessa task ultra high, se ela precisa executar, dependendo, ela vai ter que esperar a task low. Agora, quando é prioridade herdada, não. A task low alinha a prioridade com task high. Então, se a task ultra high precisa executar, ela vai lá e interrompe a task low, né? Então, a diferença é essa. Então, vamos ver um exemplo aqui no FreeRTOS para a gente entender isso direitinho, tá? Então, é o exemplo número 14. Só que aí, pessoal, simular, né, uma situação que vai gerar uma inversão de prioridade não é uma tarefa simples. Então, aqui eu tive que dar uma forçada para poder conseguir mostrar esse exemplo. Eu fiz aqui, a gente vai testar com o mutex e com o semáforo binário, tá? Eu vou começar testando com o semáforo binário para a gente ver como a inversão acontece. E depois eu vou mostrar com o mutex para a gente ver como ela vai ser corrigida. E aí é o seguinte, pessoal. O meu exemplo aqui ele tem 3 tasks, né? A task low, a task medium e a task high. No início, eu só vou criar a task low. Então ela vai executar. A task low é essa aqui, ó. Ela vai executar. Quando ela está executando, ela vai tentar adquirir o mutex, tá? Ela vai conseguir, porque ele foi inicializado lá disponível. Então ela vai conseguir, ou seja, ela já está utilizando, fazendo acesso lá ao recurso compartilhado. No meio do caminho aqui, antes de liberar o mutex, ela vai criar a task média. Só na primeira vez que ela executar, ó. Tem aqui esse if aqui, só na primeira vez que ela executar, ela vai criar a task média. Quando ela criar a task média vai ser executada, então ela vai para o running, a task low vai para o red. Então, ó, parou aqui, né? A task low criou a task média, então ela foi interrompida exatamente aqui nesse ponto. A task média vai executar. A task média está executando aqui pela primeira vez. Quando for a primeira vez que ela executar, ela também vai criar a task high. Quando ela criar a task high, o que vai acontecer? A high executa e a média vai para o red também. Então a task média ela vai ser interrompida aqui, né? Criou a task high. Quando a task high for executar, o que ela vai tentar? Ela vai tentar adquirir o mutex. Não, porque a low já adquiriu. E aí o que vai acontecer com a task high então? Ela vai para o blocked. E quem vai executar? A task média, então, vai executar e aí vai ocorrer a inversão de prioridade. Por quê?
a task high vai estar no blocked, esperando um semáforo que está com a task low que não está podendo executar. Então vamos rodar aqui para a gente ver. Ó. E aí o que acontece, pessoal? Eu estou printando aqui, a task low é sempre verde, a média é sempre azul e a high amarela. Tá? Só que quando tem alguma coisa a ver com o mutex, eu estou botando de vermelho aqui porque é a parte que nos interessa, né? Eu estou chamando, lembra, nesse exemplo aqui eu estou chamando de mutex, mas eu estou utilizando o semáforo binário, ó. Create binary aqui, tá? Aí, beleza, então, vamos acompanhar aqui. A task low executa pela primeira vez. A task low tentou adquirir o mutex, conseguiu, porque ele estava disponível. Só que aí ela criou a task média. A task média, então, foi criada e executa, né? Porque ela tem prioridade maior do que a task low. Então a task média foi para o running, a task low foi para o red. Só que aí a task média, quando executa, ela cria a task high. E a task high então vai executar. Quando ela vai executar, ela tenta adquirir o mutex. Ela consegue? Não. Ela não consegue. Então ela vai para o blocked. Quando ela vai para o blocked, quem executa? A task média, ó. Então, nesse momento aqui, ó, enquanto tá essas mensagens azuis aqui, ó, ocorreu a inversão de prioridade. Por quê? A task high está no blocked, esperando um recurso da task low, só que a task low não pode executar. Então, vejam, ó, a task média aqui executa. Só depois que a task média termina, aí sim a task low pode executar, aí a task low retoma, né? Ela executa aqui, ó, passa por dentro desse for aqui, executa e só no fim que ela libera o semáforo. Quando ela libera, aí beleza. Aí a task high consegue adquirir o mutex e consegue executar. E aí, pessoal, eu vou dar um print aqui, ó, nessa tela aqui. Vou deixar salvo aqui, porque agora a gente vai trocar o semáforo binário pelo mutex e aí nós vamos perceber a diferença, que vai estar aqui, ó. Porque o que vai acontecer? Quando a task high tentar adquirir o mutex, o escalonador vai aumentar a prioridade da task low. Então, em vez da task média executar aqui, a task low já vai entrar direto para ela poder liberar o semáforo rapidinho. Quer ver? Ó? Vou trocar agora aqui, ó, o semáforo que era binário. Agora eu vou criar um mutex, tá? Estou usando o mesmo nome da variável aqui para não precisar fazer mais modificação no código. Então vamos rodar de novo e a gente vai ver a diferença. E aí, olha lá, pessoal, ó, mesmo esquema, task low executa, adquire mutex, cria a média executa, cria a high executa e tenta adquirir o mutex. Quando ela tenta, em vez de voltar à task média, não, ó, foi direto para a task low. Então a task low com prioridade aumentada executou, liberou o mutex. Aí a task high conseguiu adquirir e executar. Só depois que a task média executou. Vamos comparar aqui a diferença. Olha lá. Aqui, ó, quando a task high tenta adquirir o mutex, ó, quando ocorreu a inversão de prioridade, a task média estava executando. Quando não aconteceu, a task low entrou direto, igual a gente viu no diagrama que a gente fez aqui. Então, essa questão da inversão de prioridade ela é um pouco difícil de entender, né? Esse exemplo aqui foi o melhor que eu consegui criar para tentar explicar isso, e ela é difícil de perceber também, tá, pessoal? Quando numa aplicação real, né? Então, usar o mutex sempre, né, que a gente fala de recurso compartilhado, a gente deve utilizar o mutex por conta da propriedade da posse. Semáforo binário pode ser utilizado para recurso compartilhado? Pode. Só que em algum momento pode dar problema, porque o semáforo binário não tem posse. Mas se a gente utiliza o mutex, a gente ainda tem essa vantagem de evitar a inversão da prioridade.